Você está prestes a ouvir algo que pode mudar completamente a forma como você encara cada discussão, cada desacordo e cada luta de poder com uma mulher. E o mais inquietante é que quase todos os homens estão cometendo o mesmo erro sem perceber. Acreditam que estão sendo firmes, que estão defendendo seus limites, que estão agindo como adultos responsáveis. Mas, na realidade, estão fazendo exatamente o contrário. Cada vez que abrem a boca para explicar, justificar ou convencer, estão perdendo autoridade. Imagina uma cena que lhe é muito familiar. Algo te incomoda. Pode ser que ela saia demais, que troque mensagens com alguém altas horas da noite, ou que te desrespeite na frente de outras pessoas. Você decide fazer o que um homem maduro supostamente faz. Conversa com calma, escolhe bem as palavras, explica como se sente e o que espera do relacionamento. Tudo parece razoável. Tudo parece lógico. Mas a reação dela te deixa frio. Ela te ignora, te minimiza, te acusa de ser controlador ou inseguro e age como se você não tivesse dito nada. Nesse momento, você sente frustração, raiva, confusão. Então, você faz o que quase todos os homens fazem. Fala mais. Aumenta o tom. Dá mais explicações. Apresenta razões, fatos, argumentos. Tenta fazer com que ela entenda. E quanto mais você fala, menos ela te escuta. Quanto mais você tenta convencê-la, menor você se sente. Sem perceber, você está negociando seu próprio respeito palavra por palavra. Aqui está o grande erro que quase ninguém te explica. No instante em que você transforma um conflito em uma batalha verbal, você já perdeu. Não porque ela seja mais inteligente ou mais hábil em discutir, mas porque ao fazer isso, você está demonstrando algo muito claro, que você precisa da aprovação dela, que a opinião dela tem poder sobre você, que sem o acordo dela você se desestabiliza. E quando uma mulher percebe isso, mesmo que de forma inconsciente, algo muda. Não se trata de maldade nem de manipulação consciente. É uma dinâmica humana básica. O respeito não nasce de longas conversas nem de explicações infinitas. Nasce da coerência entre o que você diz e o que você faz. Quando suas palavras não são acompanhadas de consequências reais, elas perdem o valor. Esta história não é sobre odiar, nem dominar, nem culpar ninguém. É sobre entender por que tantos homens sentem que não são ouvidos e como, sem perceber, estão ensinando os outros a ignorá-los. E o mais importante, é sobre o que acontece quando eles param de falar e começam a agir. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais no que realmente acontece quando você tenta conversar e ela simplesmente não escuta. Não é que ela não tenha te ouvido. Não é que ela não tenha entendido o que você disse. É algo muito mais desconfortável de aceitar. Ela te ouviu perfeitamente. Simplesmente decidiu que suas palavras não tinham peso suficiente para mudar o comportamento dela. A cena se repete uma e outra vez. Você apresenta um problema concreto. Diz que algo te incomoda, que uma situação te parece desrespeitosa, que há um limite que você não quer que seja ultrapassado. Você fala com educação, com serenidade, até com boa intenção. E a resposta dela é quase automática. Te acusa de exagerar, de ser inseguro, de querer controlá-la. Diz que ela pode fazer o que quiser, que você não está em posição de dizer a ela como viver a vida dela. Nesse ponto, muitos homens cometem o erro de pensar que o problema é de comunicação. Acreditam que não se expressaram bem, que talvez não escolheram as palavras certas, que se explicarem um pouco mais, se derem melhores exemplos, se usarem mais lógica, ela finalmente entenderá. Então, eles insistem, repetem a mesma mensagem de outro ângulo, adicionam detalhes, se justificam, se defendem, tentam ser razoáveis. Mas o que eles não veem é que cada frase extra enfraquece a posição deles. Cada explicação adicional envia a mesma mensagem oculta. Preciso que você concorde comigo para me sentir seguro. E quando uma mulher percebe essa necessidade, ela para de te levar a sério. Não porque seja cruel,
mas porque a dinâmica muda. Você passa de alguém que estabelece limites para alguém que pede permissão. Quanto mais você fala, mais espaço você dá a ela para debater. E quando você transforma seus limites em um debate, eles não são mais limites, são opiniões. Ela aprende que tudo é negociável, que nada é definitivo, que sempre pode te empurrar um pouco mais. E você, sem perceber, se torna um homem que diz uma coisa, mas tolera outra. Isso cria uma frustração enorme. Você sente que ela não te respeita. Ela sente que você está sempre reclamando. Você pensa que ela não te escuta. Ela pensa que você só fala. E assim, o ciclo se repete. Uma conversa após outra, sem nenhuma mudança real. O verdadeiro problema não é que ela não entenda o que você diz. É que ela já aprendeu, através do seu comportamento, que suas palavras não têm consequências. E quando não há consequências, não há razão para escutar. Para entender por que esse padrão se torna tão perigoso, preciso te levar a uma experiência que muitos homens viveram, embora nem sempre se atrevam a admitir. Durante anos, estive em um relacionamento em que os limites eram constantemente testados. Não de forma dramática no início, mas de forma sutil, quase invisível. Saídas frequentes com amigas solteiras, o ex ainda presente nas redes sociais, comentários coquetes com outros homens na minha frente, pequenas faltas de respeito disfarçadas de brincadeiras inocentes. Cada vez que algo me incomodava, eu fazia o mesmo. Sentava-a na minha frente e tinha a conversa. Explicava por que aquele comportamento me parecia desrespeitoso, como me fazia sentir e o que eu esperava de um relacionamento sério. Ela assentia, dizia que entendia, prometia mudar. Nesse momento, eu sentia alívio, como se o problema tivesse sido resolvido. Mas no fim de semana seguinte, tudo voltava a acontecer exatamente igual. E lá estava eu novamente, repetindo a mesma conversa, usando quase as mesmas palavras, como um disco arranhado. Em vez de perceber o que estava acontecendo, eu pensava que precisava explicar melhor, que talvez não tivesse sido claro o suficiente, que desta vez ela entenderia. Mas um dia, algo fez um clique. Percebi uma verdade incômoda. Eu mesmo a estava treinando para não me escutar. Cada vez que eu falava sem agir, eu a ensinava que meus limites eram apenas sugestões, que meus padrões podiam ser negociados, que minhas palavras não eram acompanhadas de consequências reais. Sem querer, eu estava programando a falta de respeito dela e depois me zangando quando ela seguia o programa que eu mesmo havia criado. Foi aí que compreendi algo fundamental. Não importa quantas vezes você explique um limite, se nunca estiver disposto a defendê-lo com ações. As palavras, sem fatos por trás, perdem todo o seu peso. E quanto mais você repete algo que não faz cumprir, menos credibilidade você tem. Não é que ela fosse especialmente má ou manipuladora. Ela simplesmente reagia à informação que eu lhe dava com o meu comportamento. Dizia uma coisa, mas aceitava outra. Ameaçava com consequências que nunca chegavam. E cada vez que eu tolerava o que dizia que não toleraria, perdia um pouco mais de respeito. Não só perante ela, mas perante mim mesmo. Foi nesse momento que entendi que o problema não era que ela não escutasse. O problema era que eu não me fazia escutar. Aqui é onde muitos homens ficam presos sem entender o que realmente está falhando. Acreditam que estão falando a mesma língua da mulher que tem na frente, quando na verdade estão usando códigos completamente distintos. Para a maioria dos homens, as palavras têm peso. Quando um homem dá sua palavra, costuma considerá-la um compromisso, um acordo, algo que deve ser cumprido. Dizer algo implica responsabilidade, mas para muitas mulheres, as palavras funcionam de outra maneira. Não são contratos. Não são promessas gravadas em pedra. São expressões emocionais do momento. Refletem como ela se sente agora, não necessariamente o que fará amanhã. E quando você tenta exigir coerência absoluta entre o que ela disse ontem e o que faz hoje,
Você está pedindo algo que não faz parte da forma natural dela de se comunicar. Pense em exemplos cotidianos. Quantas vezes ela disse, estou bem, quando claramente não estava? Quantas vezes ela disse, não tem problema, quando tudo tem problema? Quantas vezes ela disse que não se importava onde comer e depois rejeitou cada restaurante que você propôs? As palavras dela não coincidem com a realidade porque, para ela, a realidade se expressa através de emoções e comportamentos, não através de frases exatas. O problema surge quando você continua tentando resolver tudo conversando. Você usa lógica, argumentos, coerência. Acredita que se você apontar a contradição, ela verá claramente. Mas não funciona assim. Não porque ela seja irracional, mas porque vocês estão operando a partir de quadros distintos. Você fala para resolver, ela reage para sentir, e enquanto você continua explicando, ela se desconecta. Aqui surge o erro central que quase todos os homens cometem. Acreditam que a comunicação resolve tudo, que se encontrarem as palavras adequadas, se explicarem melhor, se conseguirem que ela entenda o ponto de vista deles, o problema desaparecerá. Mas a verdade é muito mais dura de aceitar. Ela já entende o que você quer. Não está confusa. Simplesmente aprendeu que te entender não implica mudar nada. Porque até agora suas palavras não tiveram consequências reais. Não importa o quão claro você seja se, no final, tudo continua igual. Ela aprende que pode dizer o que for preciso no momento, assentir, te tranquilizar, e depois continuar agindo da mesma maneira. E você, ao voltar a conversar em vez de agir, reforça esse padrão. Enquanto você continuar usando palavras para pedir respeito, continuará falando um idioma que não gera impacto. O respeito, nessas dinâmicas, não se negocia com frases bem construídas. Ele se estabelece quando as ações apoiam o que você diz. E até que você não entenda essa diferença fundamental, continuará se perguntando por que você fala e não te escutam. Agora vamos ao ponto onde tudo muda, porque aqui aparece a diferença entre falar de limites e realmente tê-los. Imagine uma situação muito concreta. Ela te diz que vai viajar para uma despedida de solteira, talvez para uma cidade famosa pela festa, pelo excesso, pelas tentações. Você não gosta da ideia. Você diz a ela. Explica por que te incomoda, o que te parece inapropriado, como te faz sentir. Ela escuta, minimiza suas preocupações e vai assim mesmo. A maioria dos homens reage sempre igual. Fica em casa irritado, enviando mensagens passivo-agressivas, esperando que ela mude de ideia ou se sinta culpada. Quando ela volta, sentam-se novamente para falar de limites, de respeito, de confiança. O que ela aprende com tudo isso? Que pode fazer o que quiser e que a pior consequência é ouvir uma conversa incômoda. Isso não é uma consequência real. É apenas um incômodo temporário. Agora imagine uma reação diferente. Ela vai viajar. Você não discute mais. Não explica nada. Não ameaça. Simplesmente desaparece. Silêncio total. Quando ela volta, você não está em casa. Não atende ligações. Passam 2, 3 dias. Quando você finalmente volta e ela explode, confusa e irritada, você responde com calma. Pensava que agora cada um fazia seus planos separadamente. Você tirou suas férias, eu tirei as minhas. E segue com sua vida. Não há gritos. Não há explicações longas. Não há justificativas. Apenas uma consequência natural. Agora, pergunte a si mesmo o que tem mais impacto. 3 horas de conversa emocional ou 3 dias em que ela experimenta diretamente o resultado de suas decisões. A resposta é óbvia. O comportamento não muda porque alguém o entende. Muda quando se sente. Aqui está uma verdade que muitos homens têm dificuldade em aceitar. As ações são a única linguagem que todos entendem. As palavras, sem respaldo, são apenas ruído. Mas os homens têm medo de agir. Por quê? Porque temem perdê-la. Preferem ser ignorados a ficarem sozinhos. Preferem um relacionamento sem respeito a ficarem no vazio.
e ela percebe isso. Sente esse medo. No momento em que uma mulher percebe que você não está disposto a ir embora, mesmo que ela te desrespeite, você perde toda a sua força. Você está negociando a partir da fraqueza. Em qualquer relacionamento, a pessoa que menos precisa do outro tem mais poder. Não é romântico, não é justo, mas é real. Quando seus limites não têm consequências, eles deixam de ser limites, tornam-se opiniões, e ninguém muda seu comportamento pela opinião de alguém que não está disposto a sustentá-la com fatos. A diferença entre um homem que é ouvido e um que é ignorado não está em como ele fala, mas no que ele está disposto a fazer quando não é ouvido. Até que você não entenda isso, continuará falando, discutindo, explicando, esperando uma mudança que nunca chega. Mas quando você começa a agir, até o silêncio se torna mais poderoso do que qualquer discurso. Aqui é onde muitos homens começam a se sentir desconfortáveis, porque esta parte toca em uma verdade que não se encaixa bem com as ideias românticas que nos venderam. Em qualquer relacionamento, a pessoa que menos precisa da outra tem mais poder. Não porque seja mais cruel nem mais inteligente, mas porque não age a partir do medo. E a maioria dos homens age exatamente daí, do temor constante de perder a mulher que tem ao lado. Esse medo se filtra em cada decisão. Você cancela planos com amigos quando ela liga. Muda sua agenda para se adaptar à dela. Abandona hobbies, rotinas e objetivos pessoais para estar sempre disponível. Pouco a pouco, sua vida começa a girar em torno dela. E sem perceber, você está enviando uma mensagem muito clara. Você é o meu centro, minha prioridade absoluta, o que eu não posso me dar ao luxo de perder. E o que acontece quando algo é tão fácil de obter, tão acessível, tão seguro? Deixa de ser valorizado. Não porque ela seja má, mas porque assim funciona a psicologia humana. Ninguém aprecia o que sabe que não vai desaparecer. Quando uma mulher percebe que não importa o que faça, você continuará lá. Ela para de te escutar. Não sente urgência. Não sente risco. Há outro ponto ainda mais difícil de aceitar. Quando uma mulher ignora constantemente o que você diz, quando minimiza suas preocupações e cruza seus limites repetidamente, muitas vezes ela já se foi emocionalmente. Pode continuar lá fisicamente, compartilhar a cama, dizer que te ama, mas por dentro já te vê como opcional, como alguém controlável, como alguém que não vai embora aconteça o que acontecer. E os homens geralmente se enganam com isso. Pensam que, enquanto ela continuar lá, está tudo bem. Não entendem que uma mulher pode planejar sua saída enquanto age com total normalidade. Pode estar emocionalmente conectada a outra pessoa enquanto continua vivendo com você. Pode ter encerrado o capítulo na cabeça muito antes de fazê-lo na realidade. A razão pela qual isso acontece é desconfortável, mas simples. Muitos homens não se respeitam. Dizem uma coisa e fazem outra. Estabelecem limites e depois os quebram. Ameaçam com consequências que nunca aplicam. Prometem que é a última vez e aceitam mais uma vez. A cada contradição, perdem credibilidade. E quando você não se leva a sério, ninguém mais o fará. As mulheres testam os limites, nem sempre de forma consciente, nem sempre com má intenção. É algo instintivo. Precisam saber se o homem que tem na frente é sólido, se mantém sua posição sob pressão, se consegue se sustentar quando a emoção aumenta. E quando você cede por medo de perdê-la, você falha nesse teste. O problema não é que ela não escuta. O problema é que ela já aprendeu que não precisa. E enquanto você continuar agindo a partir do medo, continuará entregando o único poder que realmente importa em um relacionamento: a capacidade de ir embora se for necessário. Aqui entramos em um dos momentos mais intensos e reveladores de qualquer relacionamento. É quando a emoção explode e os verdadeiros limites vêm à tona. Muitas discussões não começam pelo problema em si, mas por um teste,
Um teste silencioso para ver até onde você pode aguentar, o quanto está disposto a ceder e o quão firme você é quando a pressão aumenta. Pense naquelas discussões em que ela levanta a voz, chora, acusa, ameaça ir embora. Nesse instante, algo acontece dentro de você. Sua parte racional se desliga e a emocional assume o controle. Você tenta se defender, se justificar, acalmá-la, ou no extremo oposto, reage com raiva. Em ambos os casos, você já perdeu sua posição. Entrou no terreno dela, jogando com as regras dela. Lembro-me de um relacionamento em que cada conflito terminava igual. Ela fazia as malas, caminhava até a porta e esperava que eu a detivesse. A primeira vez entrei em pânico. Implorei para que ficasse, prometi mudar. Cedi em tudo. O que ela aprendeu? Que ameaçar ir embora era sua arma definitiva. Cada vez que queria vencer uma discussão, ela a usava. Até que um dia ela fez isso de novo. Fez as malas, abriu a porta e me olhou esperando a reação habitual. Desta vez, não a detive. Ajudei-a a fechar a mala e abri a porta para ela. Disse-lhe com calma que se ela estava tão infeliz a ponto de ir embora, deveria fazê-lo. O silêncio foi absoluto. Ela não esperava por isso. Ela não queria ir embora de verdade. Apenas estava testando até onde podia me empurrar. Nunca mais usou essa ameaça. Aqui está a chave que muitos homens não entendem. A resposta correta à manipulação emocional não é mais emoção, nem lógica, nem gritos. É a indiferença tranquila. Você não pune o drama. Não discute a chantagem. Simplesmente não participa. Deixa a tempestade passar sem sair do lugar. Um exemplo simples deixa isso claro. Sua parceira passa toda a janta olhando o celular. Você já pediu várias vezes. Ela diz que sim, mas nada muda. A maioria dos homens insiste, se irrita, discute. A resposta eficaz é outra. Você se levanta e vai embora. Sem explicações, sem reproches, faz algo que te apeteça. Quando ela te manda mensagem, você não corre para responder. Deixa que ela sinta o resultado da escolha dela. Quando ela voltar a tocar no assunto, você diz uma única frase. Não gosto de jantar com alguém que está no celular, por isso fui embora. Nada mais. Não há debate, não há defesa. E da próxima vez, ela pensará 2 vezes antes de repetir. A mudança real não acontece porque alguém entende suas razões. Acontece quando entende as consequências. Enquanto você continuar reagindo com palavras à pressão emocional, continuará perdendo terreno. Quando você responde com calma e ação, recupera o controle sem a necessidade de levantar a voz. Chegado a este ponto, há uma verdade que você não pode mais ignorar. Se você precisa explicar uma e outra vez por que merece respeito, já está no relacionamento errado. O respeito básico não se negocia, não se discute e não se implora. Uma mulher que realmente te valoriza não precisa de discursos para te tratar bem. Ela faz isso porque sabe que te perder teria um custo que ela não está disposta a pagar. Quando você se encontra tendo a mesma conversa pela 3ª, 4ª ou 10ª vez, o problema não é de comunicação. É um problema de respeito. Ela te escutou desde o início, entendeu perfeitamente o que você queria. Simplesmente decidiu que seus desejos eram mais importantes do que seus limites. E cada vez que você repetiu suas palavras, em vez de apoiá-las com ações, confirmou que ela podia continuar fazendo isso. Muitos homens buscam a frase perfeita, o argumento definitivo, a explicação que finalmente fará com que ela mude. Mas isso nunca chega. Porque o respeito não nasce das palavras corretas, mas da coerência. De dizer o que pensa e agir em consequência. De não ameaçar com consequências, mas aplicá-las sem drama quando necessário. De não precisar que ela concorde para manter seus limites. Isso exige uma mudança profunda. Deixar de se ver como a metade de um casal e começar a se ver como uma pessoa completa. Sua tranquilidade, sua dignidade e sua autoestima não podem depender do comportamento de outra pessoa. Quando você atinge esse ponto, algo curioso acontece.
Você não precisa mais que te escutem desesperadamente. Não discute mais para convencer. Simplesmente age a partir da calma. E é então que, paradoxalmente, começam a te escutar. Não porque você fale mais alto, mas porque sua presença transmite firmeza. Porque fica claro que você não está disposto a sacrificar seus valores por medo de ficar sozinho. A verdadeira força em um relacionamento não é controlar nem impor. É estar disposto a perder o que não te respeita. Agora quero te deixar com uma pergunta incômoda, mas necessária. Quantas vezes você disse que algo era inaceitável e o aceitou assim mesmo? Quantas vezes você falou esperando uma mudança que nunca chegou? E mais importante ainda, o que você está disposto a fazer diferente a partir de agora? Se esta história te tocou de alguma forma, quero ler sua opinião. Compartilhe nos comentários se você concorda ou não, se viveu algo parecido ou se acredita que essa abordagem é correta ou exagerada. O debate começa aí.